Os estudantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, podem solicitar a reaplicação do Enem a partir de hoje. Os candidatos perderam o primeiro dia de provas por causa de uma operação da Polícia Militar que deixou 9 pessoas mortas. Segundo o INEP, os alunos podem fazer o pedido na página do participante, no site do Enem, até a próxima sexta-feira. As provas serão reaplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba. ZYK 661. AM 750 kHz. São José dos Campos, São Paulo. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Quatro e 5. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José. Alô, ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta segunda-feira abafada, 29 de novembro de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/cbnvale e também através do YouTube da Rádio CBN Vale. Por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você aqui na Rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, o nosso grilo falante, o comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso querido Edson Fonseca. Daqui a pouco, bate-papo bacana com ele, Jefferson Félix, ex-técnico do futebol de São José dos Campos, futebol masculino e também do futebol feminino. Tem acesso com o masculino, tem título com o feminino, estava trabalhando na China, mas está de volta. O nosso querido Jefinho Félix já vem para bater um papo com a gente. Daqui a pouco também tem o Magrão, atacante do São José. Ele vem aqui na segunda metade do programa para falar. Deu coletiva na última sexta-feira lá no Martins Pereira e o Chaga Júnior pensou os principais pontos do que disse o Magrão, atacante do São José. E claro, nessa segunda metade vem o Valtencir Vicente, o melhor de todos, para atualizar as informações dos clubes da nossa região e, claro, trazer as últimas do nosso São José Esporte Clube, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim
Paraíso. Alô, Fernando, alô, Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Fica na Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue, 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô, Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil e está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é das Usinas de Ideias, Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele, Ed Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. 4:09 em São José dos Campos. Para começar legal, para começar bacana o Parada de hoje, é hora de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda segunda-feira chega com ele, o grilo falante, o comentarista que nunca perde a esportiva. Estava em Campos do Jordão, ele e sua amada esposa Isolina. Que beleza! Alô, Edson Fonseca, chega mais, Fonseca. Boa tarde, Fonseca! Muito boa tarde, Vieira Júnior e amigos do Parada dos Esportes. E os torcedores palmeirenses, com muita razão, ainda estão curtindo a conquista de mais um título da Taça Libertadores das Américas, conquistada contra o Flamengo no sábado passado. Talvez o mais importante desse título seja o fato de que essa conquista leva o Palmeiras para a disputa do título mundial de clubes no início do próximo ano. Esse certamente é o objetivo maior, tanto dos jogadores, dos diretores, como também dos torcedores. Uma final contra o Chelsea da Inglaterra deverá acontecer e não será nada fácil para uma dessas equipes conquistar o sonhado título mundial. Se não vier essa conquista, a zoação contra o Palmeiras será maior do que já acontece hoje em dia, principalmente pelas redes sociais. Muitos são os memes dizendo que o Palmeiras não tem mundial, e essa é a grande chance para apagar essa história. Mas voltando ao jogo de sábado, por sinal muito bom e disputado, acho que o técnico palmeirense, o Abel Ferreira, foi o nome do jogo. É um grande estudioso do futebol e, ao perceber que as chances de conquista de mais um Brasileirão eram muito difíceis, se concentrou na Libertadores. Tentou esquemas e jogadores. Perdeu 3 jogos seguidos com as apresentações abaixo do esperados ultimamente no Brasileirão. Após essas 3 derrotas e resultados positivos do Flamengo, a grande maioria acreditava que a equipe carioca levaria o título e, para alguns, até com certa facilidade. Mas dentro de campo, a história foi outra. Jogando uma grande partida e com muita determinação, o Palmeiras conquistou o tricampeonato das Américas. Parabéns aos Palmeiras e aos palmeirenses. Já no Brasileirão, tudo caminha para a segunda conquista do Atlético Mineiro, o que não acontece há 50 anos. Para o Galo levar o título de 21, basta o Flamengo perder seu próximo compromisso amanhã contra o Ceará. Se vencer, o Atlético poderá ser campeão já na quinta-feira, quando enfrentará o Bahia em Salvador. Vencendo, será o campeão em terras baianas. Faltam 4 jogos para o Flamengo, que tem 67 pontos. Se vencer os 4 jogos, chegará ao máximo de 79 pontos. Para o Atlético, restam 3 jogos. O Galo tem 78 pontos e uma única vitória nos 3 jogos restantes levará a equipe a 81 pontos, sem chances de ser superado. O Atlético poderá até empatar esses 3 jogos que levam o título. Mas bonito no jogo de ontem no Mineirão foi a homenagem que o Hulk fez para o grande centroavante do Atlético Mineiro nos anos 70 e 80, o Reinaldo,
que se emocionou e foi às lágrimas. Mas se tem coisa bonita em nosso futebol, também tem um lado feio. O VAR voltou a decidir jogos. Na rodada de ontem, em 2 jogos, ele foi decisivo e acredito que com influência nos resultados. Na Arena Corinthians, um pênalti muito discutido levou o Timão a vencer o Atlético Paranaense. No Mineirão, o Atlético perdia para o Fluminense por 1-0 e um pênalti também muito discutido deu um empate para o time mineiro contra o Fluminense. Esses e outros lances nos levam a crer que quem está apitando os jogos são os árbitros de vídeo e não os de campo. É muito raro você ver um lance quando o árbitro de vídeo chama o juiz e este não segue a interpretação desse árbitro de vídeo. Mas nenhuma equipe pode reclamar muito. Muitas foram prejudicadas e também muitas foram beneficiadas durante todo o campeonato. Mas que precisa haver uma reciclagem para todos os árbitros em todas as divisões, não tenho dúvida. Acho que a FIFA também poderia rever e atualizar a regra sobre lances dentro da área, principalmente se foi mão na bola ou bola na mão. Enfim, é a modernidade. Para encerrar, Vieira, queria dizer que encontrei ontem nosso grande amigo, o poeta de nossa equipe, o Dirceu Plenamente, que continua plenamente satisfeito com a conquista do Palmeiras. Perguntei a ele se agora vinha o sonhado título de campeão mundial para o Palmeiras. E ele me respondeu de imediato: está muito verde, Fonseca. Mas parafraseando o grande poeta Gonçalves Dias, hoje os palmeirenses declamam: minha terra tem palmeiras, onde cantam os periquitos. Quando eles piam, espantam os urubus. Que é isso, hein? É isso aí, Vieira e amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Esse é o Edson Fonseca, virou poeta agora. Grande Edson Fonseca, gente da melhor qualidade. Foi pra Campos do Jordão, hein? Lá tava mais tranquilo do que aqui, porque aqui tá quente demais. Nossa Senhora. Ontem e hoje agora deu uma amenizada. Mas hoje das 10 da manhã até as 2, 3 horas da tarde, mas tava um calor que eu vou falar pra você, viu? 4h15, agora o assunto é futebol. Futebol feminino, futebol masculino, futebol internacional, porque o homem viveu todas essas experiências e foi campeão por todas elas. O homem é papa títulos, masculino, feminino, internacional, não é fraco não. Tô falando do Jefferson Félix, o popular Jefinho, subiu com o São José em 2006, foi campeão com futebol feminino, foi trabalhar na China, foi falar chinês, que espetáculo, hein? Tá numa fase esse Jefferson Félix, não é isso não, Jefinho? Boa tarde, é um prazer falar contigo aqui na CBN, Jefinho. Boa tarde, Vieira, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, prazer falar com você, meu amigo. Prazer é todo nosso, Jefinho. Jefinho, você voltou em definitivo da China ou é só uma temporada? Na verdade, Vieira, antes da gente voltar, a gente teve sondagem para ter uma continuidade, né, com um novo ciclo, mas vai depender da nova gestão e também desse fator pandemia. Entendi. Mas então tem a possibilidade de voltar para lá, Jefinho? Então, Vieira, como eu te falei, vai ter uma eleição, uma nova gestão e dentro do próprio clube, vamos dizer assim, né, que é um grupo de governo, a gente tem duas frentes, né? Eu tinha um líder que queria que eu continuasse com essa equipe e a gente for disputar a segunda divisão, que as meninas são muito novas, né, sub-18, e por outro lado tinha um outro líder que queria que eu iniciasse um novo ciclo, né, mais 4 anos, eu fazendo avaliações para recrutar jogadoras de 15, 16 anos para um ciclo de 4 anos. Entendi. Ô, Jefinho, me diga uma coisa, como é que pintou o convite para você ir para a China? Conta pra gente. Então, Vieira, logo após a minha saída do Santos, né, eu retornei para o São José e a gente tinha, o Santos tinha muita parceria com um grupo de chineses, né? Franquias, enfim. E aí um desses franqueadores já tinha visto meu trabalho lá na China, já tinha levado o Juari até um ano antes, né? Queriam me levar, mas no momento eu achei melhor continuar no Santos. No ano seguinte, depois que a gestão a gente foi mandado embora, eu aproveitei a oportunidade e entrei em contato de novo com essa agência e aí assim foi seguindo.
Você ficou quanto tempo lá, Jefinho? 2 anos e 4 meses. Já aprendeu a falar chinês, não? Para não passar sufoco, a gente falava, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, para comer. Mas o que eu aprendi foi, né, com relação ao jogo, né? A situação de jogo, eu aprendi e ainda fiz as meninas também aprenderam um pouquinho em português e elas entenderam algumas coisas em português também. Você ensinou palavrão para elas em português, não? Não entendi, Vieira, cortou um pouquinho. Você ensinou palavrão para elas ou não? Que elas adoram aprender palavrão. Não. Isso aí é coisa de brasileiro, rapaz. Coisa de brasileiro, que a primeira coisa que quer ensinar é palavrão para os estrangeiros. Mas lá não. Ô, Jefinho, você falou que você se vira para comer lá na China. Você vai de manhã cedo, vai buscar um pão com leite na padaria, né? Aí à tarde você pede uma feijoada no restaurante do Mané lá na China. É assim lá ou não? Não, bem assim não. Eu tinha algumas regalias, mas não era assim não. Eu comia, eu morava no hotel, no CT do clube, então eu fazia minha alimentação lá mesmo, mas não é nada do que as pessoas falam aí que só tem, né? Cachorro? Não. A única coisa que eu comia assim, né? Eu me lembro e não sabia depois que eu fui, era pombinho. Era o quê? Pombinho. Você comia pombo? Mas não é desse pombo igual a gente tem aqui, não. Não, eu já tenho peitinho, vi foto, vi um monte de coisa, mas eu não cheguei nem perto disso. E agora falando sério, Jefinho, por exemplo, em termos de alimentação, você conseguia, de certa forma, ou de vez em quando, comer uma comida brasileira, um arroz, um feijão, ou isso era praticamente escasso lá? Feijão é um pouquinho mais difícil. Tá? Feijão é um pouquinho mais difícil. Mas tinha arroz, legumes, frutas, tinha bastante. E, por exemplo, carne que a gente está acostumado a comer aqui, uma carne, um tipo de churrasco, um bife, um frango grelhado, como a gente costuma comer aqui, que é natural do brasileiro. Lá dá para comer isso também ou não? Não, lá comia muito frango e pato, peru. Isso tinha muito. Entendi. Entendeu? Aí se você vai, né, até no meu clube não tinha muita coisa de carne não. Parecia assim, bife e tal, mas não era muito. Eles não são muito de carne vermelha. Mas eu tinha acesso a restaurante, depois eu comecei a pedir até picanha. Conheci um distribuidor lá que o cara me mandava picanha. Tá com moral, hein, Jefinho? Pô, e na China comendo picanha, que espetáculo, hein? Tem picanha argentina ainda, rapaz. Picanha argentina ainda? Eita, não é mais barato ou mais caro que aqui? Tá o preço de agora. Era mais caro, mas o que você está pagando aqui hoje, né, com essa inflação, é o preço que eu pagava lá. Mas também você ganhava o triplo lá também, então dava para comer picanha, não dava? Não entendi. Você ganhava o quádruplo lá, então dava para comer picanha tranquilo lá, não dava? Não era isso não, mas não dava para administrar. Então, maravilha. Agora, ô Jefinho, com certeza a hora que você chegou lá é um choque de realidade, um choque de cultura. Como é que você fez no começo, principalmente? Com certeza você devia ter um tradutor ali para poder falar com as meninas, para poder interagir com elas. Como é que foi esse começo de trabalho lá lidando com as meninas chinesas? Então, como você falou, né? Eu tinha à disposição uma tradutora, mas assim, né? E era uma menina, né, uma mulher. Então, a mulher lá é muito submissa. Sei. Né, ao sistema, à cultura. Então, e assim, o lugar que eu fui para Guangzhou e a minha comissão técnica era um pessoal muito velho. Sei. Então, o que acontece? A China, como né, todo mundo que é muito grande, há muitas regiões lá e tem muitos dialetos. Uhum. Então, por exemplo, né, que nem a gente fala que vamos bater bola, no Rio, vamos bater uma pelada, na Bahia, um baba, né? Essa coisa toda, lá também tem essas coisas. Uhum. Então, a gente ia a algumas reuniões em que os líderes estavam falando lá, eu ficava atento e tal, aí eu ficava, né, e o que está acontecendo, Tânia? Ela olhava para mim e falava assim, Jefinho, nem eu estou entendendo, eles estão falando cantonês. Jesus. Que era da província de Cantão, é o pessoal mais velho, então até a minha tutora tinha dificuldade para entender o que eles estavam falando. Que coisa, hein? Entendeu? Eu falei, se eu conto no Brasil, o pessoal vai pensar que eu estou maluco.
Entendeu? Então, de vez em quando, ela estava uma auxiliar, que é um pouquinho mais nova, mas também, às vezes, não entendia. Ia para a jogadora e depois, não sei se ele fala, não tem como falar, vamos falar alguma coisa para ele não ficar perguntando para a gente. que situação, mas o choque de cultura foi muito grande. O choque de cultura foi muito grande. O nível de treinamento, né, que eles exercem e exigem das meninas é muito grande. O que as meninas faziam lá, Vieira, pra você ter uma ideia, eu não consegui dar com o profissional aqui. É mesmo? Quando eu estava no profissional, eu não tinha o trabalho que eu não fazia o que as meninas tinham lá. É mesmo? Uma sobrecarga muito grande, não tem controle nenhum de carga, e ninguém reclama e ninguém fala nada. É mesmo? E aí eu vi lá um quadro de muitas lesões, né? E eu ainda cheguei a ser treinador, chegou lá, não, aqui treinador, como brasileiro, com a sua experiência, eu tive que tomar conta de tudo, né? Olhar todos os setores. Eu fui na fisiologia para ver o que acontecia, fui no departamento médico, fisioterapia, preparação física e na comissão técnica, né, técnica e tática. Aí, como eu cheguei, né, e não sei quem é quem que é amigo de quem e outro. Não posso só chegar falando mal de todo mundo, porque não sei quem, né, que nível de grau que eles têm um com o outro. E aí eu reclamei da fisiologista, da preparação física, né, da terapia. Eu fui no campo, eu peguei, né, porque o treinador disse que ele foi ex-atleta, tinha muita moral na cidade, na China, né? Sei. Era capitão da seleção chinesa. Falei, mas grande coisa, a China não ganhou nada, tudo bem. Mas aí eu respeitei o cara. E aí eu falei, não, fui ver, falei, tá ruim, mas ele não consegue. Aí o que eles fizeram? Então vamos começar onde você falou que tá pior, onde que tá mais ruim. E aí eu sofri, daí eu tive que ficar com preparação física, fisiologia, cuidar de fisioterapia, entendeu? Entendi. E a princípio eu era para ser treinador, só treinador. Ou seja... Só que nesse meio caminho mudou tudo. Eles vão aproveitar que tá um brasileiro aí que tem uma experiência, vira o meu currículo e tal. E eu tive que ficar passando por todos esses segmentos. E do modo que você pegou e do modo que você deixou, deve ter tido uma revolução lá, então. Então, Vera, eu fiquei um ano sofrendo, mais com esse lado da preparação física, cuidando de tudo, fisiologia, departamento médico, tudo. E o campo eu interferia pouco. Eu reclamava porque estava ruim, que não tinha padrão, que não tinha nada, né? Mas como no início eu tinha falado, né, que não estava tão ruim, fiquei meio de longe. E daqui a pouco o resultado não... Aí o treinador começou a falar que era problema da parte física, que o time não tinha força, que o time não tinha resistência. Só que lá tem tudo. Tem tudo. Entendeu? É um time do governo, você imagina. Por exemplo, a cultura que tinha lá, o Santos não tinha. Que coisa. Entendeu? Só que era mal utilizado. Exato. Daí eu peguei e falei, olha, vem cá, nós temos aqui um sistema de GPS aqui que só tem no Brasil 3 clubes grandes e a seleção brasileira. E vocês só se preocupam enquanto o atleta correu. Aí eu peguei e falei, nós temos aqui um chip, bola, que, fala quantos passes o Vieira fez, certo e errado, para quem que ele fez o passe. Aí velocidade de tantos metros de distância, entendeu? As ações e tal, tinha, tudo que você imagina. Você consegue ver o posicionamento do time, eles fazem o posicionamento do que tem hoje aí, né, que os jornalistas fazem. Sim. E falei, está todo mundo preocupado só com o volume de corrida. Eles colocam positivo, porque o Vieira correu 10 mil, o Jefinho correu 10 mil, quando é só correr, não pegamos na bola. Futebol não é isso, aí, né? Nós perdemos para o time que corre 8, porque os outros times estão organizados, posicionados, faz a bola andar. E a gente quer correr, pega a bola e chutão. A gente não dá 3 toques na bola. Que coisa. Aí eu fui mostrar isso pra eles no dia, mas dá pra fazer? Dá, como é que não dá? Aí deram, tipo assim, um time B. Sabe? Pra não tirar do treinador uma vez, é time B. Aí eu fiquei fazendo o trabalho que a gente faz aqui no Brasil. Dentro, né, do que eu acredito e tal, das intuições. E aí pronto. Começamos a viajar e jogava o time A e o time B. Aí começou o meu time B tocar um pouquinho mais de bola, ter um pouquinho mais de controle do jogo, né?
Aí ele começou a pegar umas jogadoras meio que achava que estava destacando, levava pro ar. Espertão. Voltava, do primeiro, eu voltava para treinar do mesmo jeito, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Daqui a pouco, quando o pessoal foi ver, falou, não, peraí, o time que está organizado, ele está desmantelando tudo o time. Sim. Aí eu falei, ó, dá para fazer, vocês estão vendo, pergunta para as meninas. As meninas falam que não fica nem olhando para ele, porque ele sempre está com o mesmo papel, é as mesmas coisas, só cobra para dar chutão, e jogar direto com os atacantes que tem velocidade, não tem corpo de bola. E aí devagarinho fui introduzindo os conceitos para ela, fui pegando, até chegar outro campeonato que chegou o Bambam, o líder Bambam, e viu que o que a gente mais fez foi correr. Aí ele foi de novo fazer um relatório. Falta isso, falta corrida. Aí o cara ficou louco, falou, a única coisa que você não pode falar é que esse time não corre. Só corre, mas não tem organização, não tem nada, uma tenta jogar, fica gritando para chutar. A gente fez uma reunião com algumas meninas, umas capitãs do time lá, e elas pegaram com medo, mas chutaram. Entendeu? Que comigo estava aprendendo alguma coisa, só que treinava comigo aprendia uma coisa e treinar com ele era outra coisa. Entendi. Fica difícil, né? Aí nós voltamos de uma viagem, que ia acabar meu vídeo, voltei mais cedo, um outro supervisor me chamou, pediu relatório, fiz o relatório da competição, tudo, os prós e os contras, positivo, negativo, entreguei para ele. O treinador chegou 4 dias depois, chegou para mim, ó, eu preciso de um relatório da competição. Aí eu peguei e falei, beleza. Aí eu peguei e falei, doutor, eu quero que você fale para o supervisor se ele vai pedir um relatório para o treinador também. Vai. Eu falei, então, ó, eu estou fazendo o mesmo que eu dei para você, eu estou dando para ele. Para ver se ele vai fazer, porque não tem capacidade de fazer. Eu tenho certeza. Ele com certeza pediu para mim, porque ele vai pegar do meu para dar para você. O que ele fez? Não mudou um ponto e uma vírgula. Aí os caras viram que não sabia nada, que tudo que eu estava falando estava batendo. Aí teve uma reunião, chamou todo mundo lá, e aí esse Bambam foi, botou lá o dado show, explica para mim isso, explica para mim aquilo, estou para todo mundo lá. Eu já tinha passado para ele antes, ninguém sabia explicar, só sabia volume, só tem que correr, Aí, não. Aí, beleza, mandou sair da sala, é isso. Já acabou a reunião para ele. E eu com a minha tradutora saindo, ficou o chinês lá. Não fala mais por perto de mim, que lá tem dessas coisas assim. E aí eu saí da sala, tal, na hora do almoço, eu fui almoçar, saiu. Esse líder me chamou, falou para a minha tradutora, fala para ele que esperar um pouquinho essa semana, deixa na mão do treinador, que ia ter uma reunião comigo, depois a gente resolver as coisas. Então, na outra semana me chamaram, falou, ó, vai assumir tudo aqui agora. Vai fazer programação, vai determinar carga, o estilo de jogo, modelo de jogo, porque o treinador não vai ter tempo de ficar no campo. Nós vamos pedir tanto relatório para ele que ele vai cuidar da parte burocrática. Então você vai ficar tomando conta da equipe. Falei, tá bom. Aí outro dia o treinador me chamou, falou, ó, agora tem que fazer um curso relatório aí para os líderes, não posso ficar muito no campo. Você vai ficar um pouquinho mais no campo, a gente vai estar junto, tal. Ficou umas 3 semanas ele longe, quando voltou, continuou só de braço cruzado no celular, e eu fiquei fazendo tudo. Entendi. Aí nós fomos para um torneio, né? Ou melhor, 40 dias depois chegou a seleção da China, no nosso CT, ficaram uns dias lá, marcaram um jogo contra nós. Eu falei, pô, acho que é para mim testar, né? Começou a chegar um monte de líder, bandeira aí, não sei quem, todo mundo de terno, carrão, segurança, parará, tô perdido. Por essa hora aí, fui lá, fiz a preleção, falei, vamos jogar tranquilo, que a gente treinou, tal. Acabou. O treinador quis falar, foi lá, pegou, botou a mão no quadro e preferiu ficar falando tanto. Não, ele tem que falar que tá fazendo uma coisa, porque é o seguinte, você não vai poder ficar na frente da equipe, ele tem que ficar. Você tá brincando, eu te dou treino, eu falo tudo agora, ele vai ficar na frente. Mas tudo bem, fiquei, hoje já peguei as linhas de reserva, botei para descer, para ficar do outro lado, né, para ficar perto dele, para poder orientar as meninas, porque ele não sabe nada. Ainda pensei lá de trás, falar mais baixinho, tal. 0-0. Saiu todo mundo para jantar, festa, deram prêmio para mim lá, lá é um envelope vermelho, uma conta em dinheiro. Sei. Deram um monte de coisa, tal. Ó, é você que vai para a conta. Foi desse jeito? Tá bom, não, depois você vai ficar na frente. Resumindo,
teve mais 2 competições, a primeira que era classificatória, essa competição importante, era um ciclo lá, os Jogos Olímpicos da China. Eu fui, chegou lá, você não pode ficar no banco. Mas que coisa? Você não pode ficar no banco. Discuti, fiquei pro lado de fora, os caras, os guardinhas todos atrás, eu gritando lá de fora, passamos, só goleada, passamos para outra fase final, a mesma coisa. Chegou lá, foi todo mundo, você não pode ficar campo. E eu fui lá, na hora do jogo, um jogo que a gente estava perdendo. Eu comecei a gritar, porque eles não falam nada, depois você fica reclamando das meninas, e eu, vamos jogar. Comecei, né, falar com as meninas, calma, daqui a pouco vem um guarda. Eu não pode ficar gritando aqui, aquilo que autoridade, torcida fica lá. Tipo, achou que eu era torcedor, né? Sim. Então, eu vou pro lado da torcida. Fui pro lado de lá, ainda foram os guardas do meu lado, ficaram lá me cercando. Eu gritei, não empatou, virou, todo mundo, chegou outro dia, o treinador me chamou lá, que não pode, que falta de respeito, tem que respeitar a hierarquia. Então tá bom. Então daqui pra frente vocês fazem tudo, né? Aí ia escalar o time, ele falava assim, minha previsão de chuva. Se chover, eu começo com o Vieira. Se não chover, eu começo com o Vinho. Você falou, mas por quê? Qual o critério? Porque se chover não dá pra tocar bola. O Vieira chuta mais forte que o Jefinho. Eu pedi, falei, não, escolhe isso. O time ganhou, mantém o mesmo time. Não, eu queria mudar, Então, Vieira, chega uma coisa que não tem mais potência. E aí você não consegue mexer, né? Entendi. Jefinho, infelizmente eu não tenho mais tempo. Eu queria te ouvir muito mais, que a história tá boa, mas eu não tenho mais tempo. Eu quero te agradecer. Obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Vamos marcar uma nova pra você contar mais história, que o assunto tá bom, viu, Jefinho? Ô, rapaz. Depois você dá uma olhadinha, depois você me chama no particular que eu vou te contar umas outras coisas. Senão, nós vamos precisar de muitos programas para conversar. Então tá bom. Jefinho, um grande abraço para você, obrigado. Imagina, obrigado a você, desculpa aí. Imagina, tava bom demais. Eu não interrompi porque tava bom mesmo. Um abraço, Jefinho. Fica com Deus aí. Amém. Tchau, tchau. Esse é o Jefferson Félix, bom de papo, gente da melhor qualidade. Estourei tudo aqui o tempo, mas tava bom. O papo tava bom, por isso que eu deixei. 4h36. Vamos pro Repórter CBN meio atrasado, mas nós vamos. Não vamos deixar passar o Repórter CBN. Na sequência tem volta em Sir Vicente aqui no Parada. Segunda-feira, 29 de novembro de 2021. O presidente do STF, Luiz Fux, decidiu que os empates em julgamentos de ações penais não absolvem o réu. Ele analisou uma questão de ordem levantada pelo ministro Gilmar Mendes após o julgamento de um processo contra o ex-deputado André Moura ter terminado empatado em 5-5 em setembro. O ex-parlamentar do PSC era líder na Câmara do governo Michel Temer. Prefeitos de cidades do Amazonas acionaram deputados e senadores em Brasília para paralisar a operação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira. A Polícia Federal e o IBAMA já incendiaram mais de 130 embarcações desde sábado. O prefeito da cidade de Borba, Simão Peixoto, do PP, justificou ao jornal O Globo que o garimpo movimenta a economia local desde os anos 1980. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou o cancelamento da festa de Réveillon em razão da pandemia de coronavírus. O Festival da Virada é uma comemoração tradicional na capital baiana e costuma durar entre 5 e 6 dias. O prefeito também disse que a decisão sobre o Carnaval de 2022 ainda não foi tomada e será divulgada em parceria com o governo do estado. O Chile vetou a entrada de estrangeiros de 7 países da África a partir de quarta-feira para evitar a chegada da variante Omicron do coronavírus. As autoridades de saúde também decidiram adiar a abertura das fronteiras terrestres, que estava programada para o mesmo dia. A proibição afeta pessoas que estiveram nos últimos 14 dias em países como África do Sul, Moçambique e Zimbábue. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
caseira. Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4h41 de volta com o Parada dos Esportes, sempre falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, que está em reforma, e também a do Jardim Paraíso. Um abraço para o Fernando, um abraço para o Renato. Agora, sem mais delongas, porque ele pede passagem e o tapete vermelho será estendido para ele desfilar o seu conhecimento. Afinal de contas, ele é o melhor de todos. Ele é Valtencir Vicente. Alô, Valtencir Vicente. De onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior. Grande abraço a você, aos amigos da CBN Vale, do nosso Parada dos Esportes, massageando o ego do amigo. A gente agradece, Vieira. Faz bem para começar uma semana, né? Sempre, Valtencir Vicente. Você merece todas as honrarias, Valtencir Vicente. Você viu o perrengue que passou o Jefinho Félix lá na China, Valtencir? Ah, curtindo amor em terra estranha, né? Como dizia o Osmar Santos. É que o Jefferson Félix é inteligente, é um cara esperto, senão não teria durado tanto tempo lá e ao mesmo tempo também triunfado, viu, Vieira? Sem dúvida, o Jefinho é boa praça demais, então ele soube esperar, soube trabalhar. Viu a situação como é, não adianta bater de frente. Batesse de frente, durava 2 meses, voltava. Não, foi levando, foi mostrando o jeito certo, porque a gente sabe, conhece o trabalho dele e olha o que deu aí. Grande Jefinho Félix, tem que marcar outro programa pra ele, pra gente fazer uma live com o Jefinho, vai ser bom também. Aliás, tem live do Parada hoje, hein, com a participação do goleiro Enal. Eu, Antônio Carmo e o goleiro Enal, hoje a partir das 18 horas, a live do Parada. Mas Valtencir Vicente, 4h42, as informações da Águia, Bavi. Bom, Vieira, nós entrevistamos o Gabriel Barcos, né, o pirata do interior, atacante que o São José contratou e que ainda não está treinando, porque ele tinha no sábado à tarde um jogo decisivo no Paraná, pela 3ª divisão do Campeonato Paranaense. O time dele, o Aruco Brasil, time de empresários, time japonês, que é de Maringá, na partida de volta das semifinais, que receberia o Irati, e o jogo valia uma das 2 vagas de acesso à 2ª divisão paranaense.
No jogo de ida, fora de casa, o Aruco havia vencido por 1-0, tinha a vantagem do empate e aproveitou essa vantagem para subir. O Barcos participou do lance do primeiro gol da partida. O Aruco abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo. Ele foi rápido, esperto, fez um passe ali em diagonal para o Ícaro, que jogou também pelo São José. E aí o André Carlos, que é um dos artilheiros do Aruco, fez o gol. Aos 38 minutos, um pênalti mesmo, igual o do Corinthians ontem contra o Atlético Paranaense, pênalti para o Aruco, para o Irati cobrar, empate por 1-1, e aí, é claro, o jogo ganhou uma certa dramaticidade, porque afinal de contas, mais um gol do Irati empataria as semifinais. Mas o Aruco, do Gabriel Barcos, que no finalzinho saiu para entrar um zagueirão, se deu bem, empatou, subiu e agora vai disputar as finais contra o Foz do Iguaçu, que na outra semifinal subiu, eliminando o Laranja, acho que é isso mesmo, de Arapongas. Deve ser isso, viu, Vieira? Portanto, como o Barcos disse aqui pra gente, então ele vai pedir a liberação lá do Aruco, vai ficar uma semaninha em casa e na semana que vem se apresenta aqui se tudo correr bem, conforme ele disse, né, Bavi? É por aí, né? Porque afinal agora vem as finais festivas. É claro, o título é importante, é bom ser campeão, mas o mais importante para o Aruco e também para o Foz do Iguaçu, o mais importante para os dois times era o acesso. E eles conquistaram, né? Aliás, é bom lembrar, foi o segundo acesso do Gabriel Barcos lá no Paraná. Ele quase subiu aqui com o Votuporanguense, aí ele subiu na segunda divisão do Paranaense com o São Joséense de São José dos Pinhais, campeão e acesso. Aí ele foi contratado, levado pelo Aruco e subiu também na terceira divisão do Paraná. E quem sabe aí agora ele sobe com o São José na Série A3 do ano que vem, já mantém o embalo, viu, Vieira? Perfeito, meu caro Valtencir Vicente. E o Magrão ainda não está treinando com o São José, porque ele ainda faz parte do elenco do Aruco, mas quem está treinando... O Barcos, faz parte do Aruco. Você falou Magrão já está treinando. Perdão, refazendo o que eu falei bobagem. O Barcos ainda não está treinando com o São José, porque ele faz parte do elenco do Aruco. O Magrão, este sim, já está treinando com o São José. E na última sexta-feira, ele participou, ele foi um dos jogadores selecionados para a coletiva após o treino do São José na última sexta-feira. E no trabalho do Léo Lenz, assessor de imprensa do São José, e também do Chaga Júnior, que separou as principais falas do Magrão. O Magrão fala, ele começa falando, viu, Valtencir, sobre a importância desse início de pré-temporada aqui com o São José e também da sua expectativa para a participação do time na próxima Série A2. Diz aí, Magrão. Com certeza, acho que a pré-temporada é importante, os treinos estão sendo bastante puxado, mas isso é bom pra gente, né? Acho que a expectativa minha é a melhor, né? Vim aqui com o objetivo de conseguir a classificação, depois o acesso, né? Então tenho certeza que nós vamos fazer de tudo para conseguir esse acesso. O Magrão também destacou que já jogou Série A3 e sabe das dificuldades que o time terá no próximo campeonato. Com certeza, joguei, sei a dificuldade que principalmente agora, tem equipes mais fortes ainda, né? E o São José também está formando uma grande equipe, então eu tenho certeza que nós vamos brigar lá em cima e tenho certeza que nós vamos conseguir o nosso objetivo. E para fechar, o Magrão comentou que mesmo com a nova fórmula de disputa da competição, ele exemplifica aí como deve ser o caminho do time que o time deve tomar para disputar a competição. O importante é a gente classificar, né? Independente da situação, acho que a gente também não pode escolher adversário, né? Pela equipe que nós estamos montando, eu tenho certeza que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir o nosso objetivo. Tá aí o Magrão, Valtencir Vicente, falou na última sexta-feira na coletiva, tem coletiva toda quarta-feira e toda sexta. Achei legal essa metodologia aí do Edson Vieira, a metodologia de Série A1, né? Os times que fazem isso, de Série A1, estipula aí 1-2 dias na semana, aberto à imprensa para fazer as imagens, fazer as entrevistas nas coletivas. O Edson Vieira já estipulou toda quarta-feira e toda sexta, não, Vavi? Futebol moderno, né, Vieira Júnior? Né? Ultimamente é assim, mas é bom que tem organização, né?
Mas é o futebol moderno hoje que restringe o trabalho de cobertura. Não é mais como antigamente, que o repórter setorista ia todo dia lá no estádio, nos treinos, acompanhava de perto e participava. E sempre no final do programa, ou no meio do nosso programa aqui, Parada dos Esportes, tinha alguém saindo lá para uma entrevista ao vivo, né? Mas tudo bem, faz parte. O importante é ganhar jogos, o time subir e bola para frente. E no caso do Magrão, ele é bem experiente, você vê que ele já tem um discurso pronto, ele tem 37 anos, é um goleador. No ano passado, voltando do futebol africano, o Sertãozinho desesperado, correndo o risco de ser rebaixado na Série A2, o contratou, a coisa no Sertãozinho não foi boa, o time acabou caindo. Aliás, o Sertãozinho perdeu os 14 jogos. Se não perder, pelo menos não ganhou. Ele jogou 14 partidas, não ganhou nenhuma. E aí, na última, cumprindo tabela contra o já eliminado Taubaté, em Taubaté, conseguiu a primeira vitória por 3-1. E o Magrão saiu logo no começo do jogo, sentiu uma contusão e acabou deixando o campo. E agora ele, Magrão, que trabalhou no ano passado, anterior ao Sertãozinho, com o técnico Edson Vieira no São Bento, foi um dos primeiros jogadores que o Edson Vieira pediu para que o São José se empenhasse em contratar. E era aquele jogador que já estava contratado e a vinda dele não era anunciada porque ele tinha algum para receber ainda lá em Sertãozinho e por isso mesmo a coisa ficou meio enroscada. E além do mais, né, porque o Sertãozinho, com a queda da Série A2 para a Série A3, será adversário do São José no campeonato. Então, é lógico que nessa disputa inicial de pré-temporada, de transferências, ninguém gosta de perder jogador para concorrente, né, Vieira? Sem dúvida alguma, mas, que nem você falou, o Magrão parece que era uma prioridade do Edson Vieira, mediante o orçamento, mediante as condições do clube, e o Magrão veio e provavelmente vai ser bem utilizado pelo Edson Vieira, não, Bavi? Ele é bom jogador, viu, Vieira? Ele faz gols, ele é grandalhão, ele é bom no jogo aéreo, mas tem habilidade, sim, ele protege bem a bola, faz o pivô, ele dá trabalho. O zagueiro que tem perninhas curtas, quando estica, já era, viu, Vieira? É verdade. Lembra do Luciano Bebê, Valtecer Vicente? Tinha perninha curta também. Por isso que ficou sempre Luciano Bebê, né? Não cresceu, não virou Luciano Guri, Luciano Garoto, nada. Ficou sempre Luciano Bebê, né, Vieira? É verdade. Ô, Valtecer Vicente, da Águia do Vale, o que mais temos para destacar? Bom, olha, o Edson Vieira, ele colocou uma situação que pode ser realmente desenvolvida nos próximos dias. O São José tem 23 jogadores já anunciados como contratados, né? E tem um atacante que está treinando no elenco, o nome dele não é revelado, porque ele teria sofrido uma grave contusão no ano passado e o São José estaria querendo ver como é que ele se encontra no momento. Se não sobrou nenhuma sequela, se ele continua sendo o mesmo, já teria trabalhado com o técnico Edson Vieira em outras ocasiões, então provavelmente já tenha esse 24º jogador treinando com o grupo, mas sem ser anunciado. E como o regulamento do campeonato mudou e até 28 jogadores cada time poderá inscrever até o final da 11ª rodada, antes não. Antes o time disputava a primeira fase, quando ele avançava para o quadrangular, aliás, para o mata-mata das quartas de final, ele poderia trocar 4 jogadores do grupo de 26. São José fez isso, o Linense, quase todos que se classificaram mudaram, se reforçaram e coisa e tal. Agora não. Agora cada time poderá completar a lista de 28 até a 11ª rodada. A partir desse momento, somente substituições de jogadores que comprovadamente sofrerem contusões graves e que impeçam o retorno ainda durante a competição. Aquela troca por motivo de contusão que já acontece aí no Campeonato Paulista e suas divisões. E o São José, como eu vinha destacando, provavelmente contratará mais 2 jogadores. Seriam jogadores fortes para o elenco e o São José passaria a trabalhar com 26 e deixaria apenas 2 vagas abertas para o caso de necessidade de futuras contratações. Então, talvez tenhamos uma novidade ou outra, porque seriam 2 jogadores que também são procurados por outros clubes de negociações um pouco mais enroladas, enroscadas, mais difíceis, viu, Vieira? Portanto, mas se estão treinando lá, caso é só se acontecer alguma hecatombe e eles não devem ser anunciados aqui, né, Baltacir? É só questão de tempo. Não, só tem um atacante a mais, que seria o 24º nome.
e mais 2 jogadores que ainda estão sendo sondados, né? Ah, sim, perdão. E não necessariamente aqueles 2 nomes. Por exemplo, São José deve ter uma lista lá preferencial de mais 2. Olha, eu vou tentar o Messi. Se não der, eu vou sondar o Cristiano Ronaldo. Se não der, eu vou procurar o Lewandowski. É mais ou menos assim, Vieira, guardar as devidas proporções, é claro, né? Entendi. 4h53, volta em si, Vicente. Da Águia do Vale, mais algum destaque? Bom, para dizer também o seguinte, né? O gestor Robertinho da Padaria continua trabalhando para acomodar todos os jogadores na cidade, jogadores em sua maioria já casados, estão trazendo a família, os solteiros vão ficar na casa do atleta, o Francisco César Figueira, que é o gerente administrativo, também trabalha muito, tem uma equipe lá que procura providenciar todas as condições de trabalho, e o técnico Edson Vieira tem utilizado ao máximo as instalações do estádio Martins Pereira. Quem conhece o estádio sabe muito bem que atrás do gol ali dos vestiários, principalmente, tem uma grande área, né, da curva ali, da arquibancada até o túnel que dá acesso aos vestiários, tem uma grande área gramada. Então, São José vai, é claro, trabalhar ali naquele espaço, quando houver a possibilidade de uma movimentação em um terreno mais reduzido, e quando puder vai utilizar também o gramado principal, o campo de jogo. Então, aos poucos, o São José vai também adequando ali o seu planejamento às condições de logística, para evitar ao máximo deslocações longas pela cidade para ter que treinar, e aí, é claro, acaba consumindo muito tempo no vai e vem da delegação, Vieira. Com certeza. 4h54, volta em si, Vicente, alguma informação, alguma coisa sobre aqueles jogos treinos que o Edson Vieira pretendia fazer? Ele falou, eu não sei se foi ele mesmo que falou, se foi o Chico, a ideia era de fazer 4 ou 5, até 6 jogos treinos e tudo mais. Alguma novidade sobre isso do primeiro? Não, por enquanto nada, Vieira, e acredito que só vão divulgar depois que o jogo treino passar, né? Com certeza. Porque hoje em dia é assim, né? Ninguém gosta de abrir os jogos treinos, muito menos para torcedor, até para a imprensa também. Eles procuram fazer um trabalho ali privado, tal, para esconder o jogo, para ensaiar jogadas, para evitar olheiros. Hoje em dia, com a internet, o cara vai lá, puxa um celular lá meio escondido embaixo da camisa e grava muita coisa. Então é complicado, Vieira. Hoje Exato. em dia, todo mundo tem receios, né? E consequentemente, nós vamos demorar um pouco para saber que jogos treinos virão e a partir de quando. Há uma informação de que haverá um jogo treino do time sub-20, que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, então já precisa também entrar nesse ritmo aí de trabalhos coletivos com bola, coisa e tal, até para uma formação de equipe e seus ajustes. Mas, para efeito do time principal do São José, eu tenho a impressão, Vieira, que vai ser sempre assim. Olha, hoje pela manhã o São José foi fazer um jogo treino lá em São Bernardo do Campo e tal. Ninguém falou nada. E aí você vai receber um monte de gente entrando na nossa página do Facebook aí da CBN Vale. Fica escondendo da torcida, não deixa a torcida se aproximar do time. Vai ter essas conversas, viu, Vieira? Não, já teve. Na última live que a gente fez, o pessoal estava reclamando justamente disso, que por causa na apresentação e que não deixa ver o time. Em relação aos jogos treinos, é completamente pertinente essa sua abordagem. Foi o que eu falei também lá na live. É isso. Hoje, qualquer detalhe pode fazer a diferença contra ou a favor. Então, quem pudesse fechar o máximo, aí, infelizmente, o torcedor local acaba sendo privado, de certa forma, de acompanhar, de estar mais próximo do time, mas é pelo bem do time, para que informações não vazem, jogadas ensaiadas não vazem, um simples posicionamento de zagueiros ou de atacantes, quando é ataque e defesa, enfim, essas coisas podem fazer a diferença contra ou a favor. Então é melhor ficar fechado mesmo. A gente fica também sem ter muita informação, porque a gente também muitas vezes não tem acesso, porque os caras acham também que a gente vai sair divulgando por aí. Não é nem divulgando, que às vezes a gente fala, a gente vai lá e acompanha o treino, a gente fala. O medo deles, Vieira, é que apareça lá um repórter, veja as jogadas que Edson Vieira está preparando para surpreender os adversários do campeonato. Repare nesse cruzamento que vem da direita com o centroavante fechando antes do... Tem disso também, né, Vieira? Então o receio deles é esse daí, né? Mas também no caso de
que hoje em dia, com esse negócio da pandemia, o problema é que se você for abrir um evento para o público, você vai ter que colocar protocolos ali para que o pessoal compareça, apresente comprovante de vacinação, isso e aquilo. Então, hoje em dia também, para o povo que gosta de esconder os jogos treinos, é uma beleza, Vieira. É só falar que tem protocolo que não permite, pronto. A pandemia é uma boa para várias pessoas, pode ter certeza disso. Volta em si, Vicente, 4h58 e 30. Ó, o Atibaia da Série A2, que andou mandando seus jogos aí no estádio Martins Pereira, que poderia querer mandar de novo seus jogos em São José dos Campos, que dizem que gostaria até mesmo de ser ali o clube que vai ser o concessionário do estádio Martins Pereira, coisa e tal. O Atibaia praticamente acertou a ida de forma definitiva para Leme. Lá em Leme tentaram reativar o Lemense, não conseguiram, aí a prefeitura local teria aberto espaços para o Atibaia chegar e ser definitivamente o Atibaia / Leme, algo do tipo, né? Então, provavelmente o Martins Pereira ficará livre para o São José e depois também para o Atlético Joseense, que não disputou os 2 últimos campeonatos da Bezinha. O presidente Manuel Monteiro Café, por conta aí da necessidade de gastos com a pandemia, considerou que não seria melhor manter o time desativado nessas 2 últimas temporadas. Então, Martins Pereira deverá ficar normalmente para os times da cidade, Vieira. Perfeito, volta em si, Vicente. Um abraço para o Diogo Rosa, está acompanhando via Facebook, assim como o Naldão, que falou que o Luiz Carlos Martins é o novo técnico do Noroeste de Bauru, Valtencir. Um abraço, viu, Naldão? É o novo velho técnico, né? Ele já era o técnico do ano passado. Ele vai lá para o 3º campeonato no Noroeste de Bauru. O Noroeste vai investir, vai querer subir. No ano retrasado tinha um timaço, aí a pandemia veio, interrompeu o campeonato e o Noroeste rodou. Aí tentou manter o embalo neste ano, não conseguiu, acabou não subindo. Mas o Luiz Carlos Martins é tido lá como um técnico capacitado e vai para a 3ª tentativa. Tomara que fique na 3ª, se tiver que dar de cara com o São José, viu, Vieira? O Richardson continua lá? Aí já não sei, cara. Aí você pergunta lá pros colegas de Bauru, Vieira. Tem mais do que fazer, faz favor. A produtora gostou, tá latindo aqui. Dá um beijo na produtora, Valtencir Vicente. O Arnaldo Machado também tá mandando um abraço pra você e pra mim, Valtencir, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando, seja no Radinho, seja no Facebook, seja no YouTube. Obrigado pela sua audiência. Valtencir Vicente, um grande abraço pra você. 5 já, Valtencir, 5 horas, 0 minutos e 45 segundos. No pique, Valtencir, foi pênalti do Corinthians? Foi, claro que foi pênalti. Numa ação de bloqueio, o cara estava com o braço ainda não colocado no chão. Se o braço estivesse fixo no chão, poderia questionar. Pênalti, claro, não foi pênalti para o Atlético Mineiro e pronto. Minha opinião, não tem essa conversa não. E o Renato Gaúcho é burro mesmo, viu, Vieira? Queriam na seleção brasileira e o cara dançou no Flamengo porque é fraco, é burro. Segundo os flamenguistas, já ganhou a mala depois da derrota de sábado. Ganhou a mala, Renato Gaúcho ganhou a mala. Você que não sabe, Renato Gaúcho foi demitido do Flamengo. Valtencir Vicente, grande abraço, hein? Grande abraço também, até amanhã. Até amanhã, esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos, passando pelo microfonaço da rádio CBN Vale. E com os trabalhos técnicos do Ed Show Ramiro, coloca um ponto final no Parada dos Esportes, em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, Milclean e Vinac Consórcios. Fique agora com o repórter CBN, na sequência o ponto final com Carolina Moran e também o alegre, divertido, intrépido e sempre animado, o Rodrigo Bocardi. De minha parte, volto amanhã com muito mais informação do esporte regional para você aqui dentro do Parada dos Esportes, ano 57, rumo ano 58. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. Repórter CBN.